Olá, turma do quinto ano de EJA. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a professora Joyce e hoje nós temos a primeira aula online. Sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar sobre cultura. Vamos entender um pouco o que a cultura significa. Vamos entender que somos sujeitos cheios de cultura. Vamos lá? Bom, o que é cultura? O que significa? No dicionário diz que cultura é o conjunto de hábitos sociais, hábitos religiosos, manifestações intelectuais e manifestações artísticas que caracterizam uma sociedade. Esse é o primeiro conceito que a gente tem de cultura, que é aquilo definido geralmente pela região em que a gente nasce, que são os costumes, as crenças, as manias, as maneiras de falar. E existe uma segunda concepção de cultura, que o dicionário define como o conjunto de conhecimentos que são adquiridos no decorrer da nossa vida. Esse é o nosso segundo conceito de cultura. A gente entende como esse segundo conceito de cultura que o sujeito culto, a pessoa culta, é uma pessoa que acumula muitos conhecimentos sobre muitas coisas. Esses dois conceitos de cultura se fundem. Quando você diz que uma pessoa culta é uma pessoa que acumula muitos conhecimentos de muitas coisas, você diz também que uma pessoa culta é uma pessoa que conhece muitas culturas. Logo, a gente entende que uma pessoa que conhece um pouco de cada cultura é uma pessoa culta e é uma pessoa produtora de cultura, porque ela também reproduz a cultura de onde ela vem, a cultura que ela aprendeu. A cultura, ela é parte do que nós somos. A cultura, ela ajuda a formar a nossa identidade. Sem a cultura, seria impossível que a gente soubesse o que a gente gosta, de onde a gente vem, quais são os costumes do nosso povo, quais são as normas, as regras, os preceitos do nosso grupo religioso. Tudo isso é proporcionado pela cultura. Todos nós somos pessoas cheias de cultura. Eu, você, qualquer pessoa que exista, carrega consigo muita cultura. Desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre, você aprende. Você nunca para de aprender. Assim como você também ensina. Você também nunca para de ensinar. Isso é reprodução de cultura. Você aprende com a cultura do outro. Você ensina a sua cultura para o outro. O Brasil tem uma diversidade cultural muito grande, porque o Brasil é um país habitado por muitas pessoas de diferentes etnias, pessoas que vieram de lugares diferentes, pessoas que vieram da África, pessoas que vieram de Portugal, pessoas que vieram da Alemanha, pessoas que nasceram no Brasil, pessoas que são índios. É um país muito rico de cultura, é um país muito mesclado, muito misturado. Isso é muito legal, isso é muito importante para o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento pessoal de cada um de nós, porque a gente aprende a conviver com as pessoas diferentes e aprender com elas. É importante que a gente entenda que a diferença social, a diferença cultural é uma coisa boa, ela é positiva. Não é ruim ser diferente, pelo contrário, é muito bom que haja diferença. Muito bom que existam pessoas diferentes convivendo no mesmo lugar, juntas, aprendendo umas com as outras. Essas diferenças são boas para a sociedade, são positivas, elas são educativas. No Brasil, cada região possui coisas diferentes, possui costumes diferentes, possui coisas em que acredita de forma diferente, possui nomes diferentes para a mesma comida, possui tipos de festas variados diferentes. Cada região do Brasil tem uma festa típica que é maravilhosa e que é muito conhecida, é conhecida por defender o que a sua região acredita. E isso é um produto cultural muito forte. O que é um produto cultural? É isso que é concebido pela sociedade, é o que é feito pelos grupos sociais da sociedade. As festas são uma manifestação cultural muito livre de um povo que acumulou muita cultura ao longo da sua vida e ali, naquele momento de festividade, de adoração ao que eles acreditam, eles dissolvem ali a sua riqueza cultural e a gente tem a oportunidade de aprender com isso. A gente vê as festas e a gente se diverte, a gente se alegra, mas ao mesmo tempo que o São João, por exemplo, é uma festa de alegria, ele é uma festa carregada de cultura, carregada de conhecimento, porque se a gente for analisar
certinho, a gente vai descobrir muita coisa boa sobre aquela comunidade que faz a festa de São João. Então, assim, a cultura serve pra gente descobrir sobre outros lugares, outros países, outras pessoas, assim como descobrir sobre nós mesmos. A cultura muda em cada região. Junto com a cultura mudam o jeito de falar das pessoas. Você encontra pessoas em São Paulo falando de um jeito, pessoas no Nordeste falando de outro jeito. Cada região carrega consigo marcas muito fortes, muito importantes. Essas marcas são reproduzidas na sociedade e o ser humano vai aprendendo um com o outro como se desenvolver nessa sociedade. O sotaque é uma característica muito importante da cultura regional. Então, você entende, você percebe que aquela pessoa é de uma região diferente da sua só pela maneira dela falar. Isso é a propriedade cultural que ela carrega. A cultura dela. Ela é cheia da cultura dela e passa para você que ela tem uma vida diferente, que ela tem uma cultura diferente. Assim como, quando ela te vê, ela entende também que você tem uma cultura diferente da dela, né? A forma de preparar a comida também muda em muitos lugares. Na Bahia, por exemplo, o feijão é feito de um jeito completamente diferente do que aqui no Rio. Uns temperam o feijão primeiro, uns temperam o feijão depois. Tudo isso é carregado de propriedade cultural. Você aprendeu a temperar o feijão nos seus antepassados, sua avó, sua mãe, seu pai, alguém do passado te ensinou. E você carrega isso na forma que você tempera o seu feijão, você carrega a propriedade cultural, porque você aprendeu isso de alguém. Alguém aprendeu isso de alguém, que aprendeu de alguém, que te ensinou. E lá na Bahia, alguém aprendeu de alguém, que aprendeu de alguém diferente de você. Isso é muito bacana. Os nomes dos objetos mudam. Por exemplo, pipa, no Rio é pipa, em São Paulo é capifa. Isso é uma propriedade cultural muito legal das regiões também. O mesmo objeto tem vários nomes em vários lugares. Isso é muito divertido também de pesquisar, porque a gente descobre nomes muito engraçados para coisas que a gente nem imaginava que tinham esse tipo de nome, que eram chamadas assim. O jeito de se vestir também muda de acordo com a cultura da pessoa. Na Escócia, os homens usam saias. E aqui a gente não vê homem usando saia. E isso é muito diferente. Nos países árabes, por exemplo, as mulheres usam o rosto coberto. Na Índia, as mulheres usam lenços. São tradições culturais do país. Existem diferentes tipos de cultura. Existe a cultura religiosa. Ela sempre vai ser parecida uma com a outra. Como assim? O que eu estou tentando dizer? No Rio de Janeiro, a gente fala de uma forma. Na Bahia, a gente fala de outra forma. Mas a cultura religiosa daqui é a mesma de lá. O catolicismo não vai ser uma parte da sua cultura regional, vai ser uma parte da sua cultura religiosa. Em algum momento da sua vida, ele identificou que ele precisava ser religioso e ele escolheu o catolicismo. E aí ele vai ser católico no Rio, católico em São Paulo, católico na Bahia, católico no Nordeste, católico fora do Brasil, católico em outros países. E o catolicismo vai ser sempre o mesmo, vai ser sempre aquela mesma cultura. Porque a religião, a cultura religiosa, são crenças e costumes. Existem várias religiões, o Brasil é um país que é livre para a gente seguir a religião que a gente quiser. Mas uma coisa acontece nas religiões de matriz africana, por exemplo. Uma pessoa que segue ao candomblé, aqui no Rio de Janeiro, vai chegar na África e vai falar uma outra língua e vai ter costumes diferentes e os passos de dança vão ser diferentes, a manifestação cultural vai ser diferente. Mas aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita, aquela religião a qual ela pertence, a qual ela escolheu para ser a religião que ela vai levar no coração, vai ser exatamente a mesma que é ensinada aqui no Brasil. Vai ser uma cultura religiosa muito forte, porque mesmo sendo países diferentes, costumes diferentes, línguas diferentes, o que é ensinado, o que é cultuado vai ser a mesma coisa, porque já é uma cultura religiosa. A cultura religiosa, ela não varia. Ela só varia de religião para religião, mas ela não muda de região. Ela muda de religião para religião. A cultura social. Cultura social são os costumes que a sociedade tem. Todo mundo é rico em cultura. Cultura não é só o que você aprende na escola. Cultura é cultura. E todo mundo carrega cultura. Então, todas as classes sociais são ricas em cultura. E a diferença cultural que há nas classes sociais também é muito importante. Então, a cultura social vem daí, das diferenças de classes que existem na sociedade.
A cultura regional, a gente já falou aqui bastante, que é de região, né? Regional vem de região, que são os estados, os países, até mesmo os bairros. A importância da cultura. Mas por que a cultura é importante? A cultura é de fato importante mesmo? Por que a gente está falando disso? Por que a gente tem que falar disso, né? A cultura, ela nos dá prazer em ser parte dela. Ela é a nossa identidade. É praticamente a cultura que nos dá origem. Como é isso? Quando você descobre ao que você faz parte, quando você consegue entender que você faz parte daquele grupo, daquele estado, daquela comunidade, daquela religião, você sente prazer em fazer parte de algo. Quando você vai para a sua religião, você se sente acolhido na sua religião, porque existem outras pessoas lá que são de diferentes culturas da sua, que pensam diferente, que moram em lugares diferentes, que têm um biotipo diferente. Mas quando vocês se encontram ali no seu culto religioso, vocês pensam igual, vocês estão com o mesmo objetivo, vocês estão fazendo ali uma escolha cultural de vocês em comum. E isso dá prazer. Quando você está numa festa típica da sua cidade, por exemplo, você sente prazer em estar pertencendo, em participar ali. A gente fica feliz de saber que a nossa mãe ensinou a gente a temperar feijão daquele jeito e a gente ensina isso para os nossos filhos e a gente vai levar isso e os nossos filhos vão levar isso. E isso é a cultura. Então, qual é a importância? A importância da cultura, de você saber o que é cultura, é isso, é você entender quem você é de fato, é você gostar do que você é, você sente prazer quando você descobre a sua cultura. E se você descobrir a sua cultura e não sentir prazer, você tem liberdade para se descobrir em outras culturas, até você conseguir ficar feliz. Ela é educativa e nos possibilita aprender e também ensinar. Como assim? No momento que a gente está aprendendo, a gente está sendo educado. E no momento que a gente está ensinando, a gente está educando. A cultura define os nossos valores. Isso é uma grande verdade. Quando a gente fica adulto, quando a gente fica mais velho, a gente começa a entender melhor os nossos valores. O que são os nossos valores? Aquilo que a gente, além daquilo que a gente acredita, aquilo que a gente preza por ser também. Aquele cuidado que a gente tem ao fazer alguma coisa, ao falar alguma coisa. Aquele juízo que a gente faz das coisas. Não, mas eu não vou fazer isso porque isso é errado. Eu vou fazer determinada coisa porque é justo, porque é honroso, porque é bom de ser feito, enfim. Todos esses valores que a gente faz, de bom ou ruim, de certo, de errado, de importante, de não importante, tudo isso a gente aprendeu através da nossa cultura. Se a gente hoje tem um julgamento de bom e de mal, de ruim, de certo, de errado, a gente aprendeu através da nossa cultura, da nossa herança cultural. O que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, através da cultura. Essa cultura possibilita que a gente crie o nosso juízo de valor. E o nosso juízo de valor a gente vai carregar para o resto da vida. É muito importante que a gente saiba de onde ele vem. Então, vamos dar uma recapitulada no que a gente viu até agora. A cultura é muito importante para a sociedade. Por quê? Porque ela constrói nossa identidade e também enriquece nosso saber. A diferença entre as pessoas é o principal meio de desenvolvimento que temos. A diferença que existe entre os povos, entre as pessoas, entre as sociedades, é o principal meio que temos de adquirir cultura. A diferença é muito importante, porque o diferente é importante. É importante que o diferente exista, para que o diferente, junto com o outro diferente, formem uma sociedade completa. Não existe uma sociedade completa se todos fossem iguais. Não existiria se todos fossem iguais. Bom, nós precisamos da diversidade, porque a diversidade nos torna cada vez melhor. E a diversidade também nos ensina uma coisa muito importante, um juízo de valor muito importante, que é o respeito. A diferença é importante para nos ensinar o respeito. A gente precisa respeitar o igual e o diferente. A gente precisa respeitar todo mundo. O respeito é a base principal e vem antes de qualquer coisa. Bom, já entendemos então dois conceitos básicos que definem o que é cultura, né? O primeiro, que são os costumes e crenças de uma região, de um grupo, os formadores da cultura social, que é essa cultura em que a gente convive em sociedade com todo mundo. E a gente entende que o nosso primeiro conceito de cultura é esse conceito
social, que abrange a sociedade, as diferenças de todo mundo, a mistura, os países, e essa coisa legal que a gente falou. E o nosso segundo conceito, que é de adquirir conhecimento, de buscar aprender mais coisas e mais coisas ao longo da nossa vida. E aí, essa cultura já é uma cultura que a gente vai juntar, é uma cultura que a gente vai agregando, que é uma cultura de aprendizado. Então, o ser humano já é carregado de cultura, porque todo mundo tem cultura, todo mundo é inteligente, todo mundo tem coisa para ensinar. E o indivíduo aprende ao longo da sua vida a ser um indivíduo culto, porque ele vai aprendendo várias coisas e muitas sabedorias diferentes, de culturas diferentes, e aí se torna uma pessoa culta, porque sabe de muitas coisas. E você? Já conseguiu entender isso direito? Já conseguiu formular na sua cabeça mais ou menos o que é a cultura, qual a importância da cultura? Vamos pensar um pouco sobre isso? Eu queria que você refletisse um pouco, pensasse um pouco sobre isso. Se você já sabia como funcionava, se você já sabia o que era cultura, se você não sabia e aprendeu aqui no vídeo. E aí eu queria que vocês fizessem o seguinte, respondessem para mim, se vocês conseguiram entender o que é cultura, e aí me dissessem com as palavras de vocês, o que vocês acham que é cultura. Não com as minhas palavras, nem com as palavras que vocês vão encontrar nas pesquisas da internet, nem nos livros. Não, com as palavras de vocês. Que vocês me dissessem, eu entendi que cultura é isso, isso, isso. E eu queria que vocês me dissessem isso. E eu também queria que vocês me dissessem qual é a importância que a cultura tem na vida de vocês, em particular, de cada um. Tá? Queria que vocês escrevessem para mim qual é a importância que a cultura tem na sua vida. O que a cultura fez você perceber de importante na sua vida? O que você carrega com você de tão valioso que você percebeu através desse entendimento do que é a cultura? Você percebeu aí que você é um sujeito culto porque você carrega essa quantidade grande de cultura com você. Qual é a importância disso? Como funcionou esse processo aí na sua cabeça? Escreve para mim também, tá? E aí depois a gente pode fazer uma pesquisa. Eu vou fazer também, e vocês fazem aí, e depois a gente vai juntar as nossas pesquisas, tá bom? A gente vai pesquisar, então, quais são as principais festas culturais que existem no Brasil, tá? E essas festas são de regiões, já dei a dica aqui já, para quando vocês forem pesquisar. As festas são de regiões, então cada região tem uma festa tradicional bem bacana, bem bonita no Brasil. Eu queria que vocês pesquisassem essas festas, assim, as mais importantes, né? Porque são muitas e talvez vocês não consigam encontrar todas, mas as mais importantes, assim, as mais conhecidas, as que mais frequentadas, que dá muita gente e é uma festa muito legal, muita comida boa. E vocês pesquisassem essas festas e me escrevessem também quais são essas festas importantes. E dessas festas que vocês descobrirem, vocês escolham 2 festas e falem mais sobre essas, tá? Aí vocês me falem dessas 2 que vocês escolheram, quais são as comidas típicas, quais são as músicas, qual é o motivo da festa, se é uma festa religiosa, se é uma festa cultural, se é uma manifestação artística livre, sem religião e tal. Eu quero que vocês me digam qual é o tipo da festa, quais são as comidas servidas na festa, quais são as músicas dançadas na festa, cantadas e dançadas, né, que são as manifestações culturais do povo, tá? Escrevam para mim isso aí também. E aí me digam, claro, em qual região acontece, é muito importante que vocês me digam qual é a região, porque eu vou querer ver, vou querer dar meu jeito para entender por que você gostou tanto dessa festa aí. E eu também vou mostrar para vocês qual que eu gosto mais. Quais as duas. E aí eu queria saber de vocês se vocês conhecem alguma pessoa do convívio de vocês, ou se vocês já conheceram no passado, em um emprego, em outra região que vocês moraram, enfim. Uma pessoa que tem uma cultura diferente da sua. Uma pessoa que tem manifestações culturais diferentes, que vem de uma região com uma cultura completamente diferente da sua. Todo mundo conhece alguém, gente. Todo mundo conhece. Por mais que você não tenha mais, assim, aquela amizade de conversar, de estar junto, mas você vai lembrar que você conheceu alguém que te falou e tal, que falava diferente, que pensava diferente, que era de um jeito diferente. Uma pessoa com uma cultura completamente diferente. Então, lembra dessa pessoa aí. Se você tem contato com ela, se você tem convívio com ela, vai lá, dá uma conversada, pesquisa, pergunta, faz um monte de pergunta, e aí depois vocês vêm me dizer qual é a cultura dessa pessoa,
O que tem de diferente na vida dessa pessoa com a sua vida? Vamos fazer uma comparação cultural aí. Você vai me mostrar a sua cultura e a cultura da pessoa. Quais são as diferenças? Essas diferenças são legais para você ou não? Ou você prefere a sua cultura? E aí vocês vão me dizer, não importa o que for de costume cultural da pessoa, tenta descobrir, se você tiver essa oportunidade. Se você já teve, tenta lembrar aí. Não, eu convivi com uma pessoa na empresa que eu trabalhei, que ela era baiana. E ela falava de uma maneira assim. Então eu quero saber. Sou curiosa, eu sou muito curiosa. Eu quero saber como é a cultura dessa pessoa, quais são as diferenças da cultura dessa pessoa com a sua cultura, e o que você acha disso, se você gosta, se você não gosta, se você acha mais legal na cultura da pessoa, se você prefere a sua cultura. E aí você me fala, diz o que você achou dessa aula também. Já bota lá no final do trabalho já, o que você achou dessa aula, que eu quero saber. Esses exercícios que eu acabei de falar para vocês aqui, que eu gostaria que vocês fizessem, que eu também vou fazer, eu vou deixar descritos aqui para vocês na descrição. Vou mandar também no nosso grupo. E aí vocês me mandam. E aí na próxima aula de história, que vai ser sobre um outro tema, a gente vai falar sobre a cultura, vai esclarecer dúvidas. Vocês me mandem também se tiverem alguma dúvida. Vamos ver o que vocês entenderam aí, se vocês gostaram. Vamos ver o resultado dessas pesquisas. Eu quero agradecer a vocês por terem ficado assistindo até agora, por terem prestado atenção nesse vídeo. Quero dizer para vocês que foi muito legal falar para vocês sobre isso e que eu espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido entender um pouquinho do que é a cultura, do que são agentes formadores de cultura, que são os pilares que a gente cresce, as pessoas que nos ensinam, a sociedade, as religiões, os grupos sociais, os locais que a gente vive, tá? Hoje nós falamos sobre a cultura, falamos sobre a importância da cultura. Foi uma aula muito proveitosa. E vamos terminando por aqui. Amanhã a gente se vê de novo nesse mesmo horário. A gente espera que vocês estejam todos bem. Continuem bem. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijinhos.